7000 Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 21 Comprando materiais. Besta concluída. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Entre os itens que precisava comprar, a primeira coisa que veio à mente de Sumo foi o tecido. Atualmente, o pano não era tão necessário no abrigo. Eles usaram esteiras de palha feitas de fibras vegetais para lavar e esfregar as panelas. Levando em consideração que caso houvesse vazamento de água na base, tapar os furos com panos também foi uma escolha confiável. Havia um grande estoque de tecido no mercado comercial. Sejam roupas velhas à venda ou de baús de tesouro. Havia um monte deles. Basta comprar 2 panos de limpeza e um pano comum para tapar o buraco. Uma transação custa 50 ml de água de energia psíquica. Eles compraram 2 panos de limpeza, um cinza e um azul escuro e um pano do tamanho da cabeça. Agora que temos o pano, então são todos os tipos de recursos a seguir. Assim que Sumo estava prestes a continuar verificando, uma mensagem privada dançou no canto inferior direito. Foi uma mensagem de Champingan, que anteriormente vendeu ele o Monster Illustration Handbook. Eles se adicionaram automaticamente como amigos por padrão após a transação, para que Sumo pudesse ver a mensagem de alerta quando abrisse o painel do jogo. Champingan, o todo-poderoso Su, você quer nylon composto? Acontece que eu tenho um, Sumo, sim. Você quer comida ou água? Eu posso cozinhar a comida agora. Sumo ficou feliz ao ver as palavras nylon composto. À noite, ele ainda não tinha notícias do nylon composto que pediu no mercado. Quem sabia que Champingan o tinha? Parece que ele é um bom lutador. Você não pode encontrá-lo na natureza. Sumo pensou consigo mesmo. Tendo transmigrado para este deserto, Champingan foi o primeiro a derrubar o item raro Monster Illustration Handbook, seja por sorte ou força. Ele não deveria ser subestimado. De acordo com a frequência de troca, Champingan provavelmente levou uma vida boa por lá. Pelo menos com suas habilidades de combate, ele não morreria antes que qualquer desastre maciço acontecesse. Champingan, eu quero água. Água de energia psíquica. Um nylon composto para 500 ml de água. Tudo bem, Sumo, claro. Champingan, puta merda. Isso é tão assustador, mano. Você nem pechincha. Havia muitos trolls na última vez que o manual de ilustração de monstros e apenas estavam à venda no canal de negociação. Milhares pediam um grande desconto, sem falar nos que pediam um pequeno desconto. Alguém até disse, dê-me um pouco de cara. Você pode me dar o manual de ilustração de monstros. Portanto, Champingan citou deliberadamente um preço alto na transação desta vez, mas inesperadamente. Sumo, você pode desistir, mas nosso acordo acabou de agora em diante. Vou te bloquear. Sumo conhecia uma regra básica ao lidar com pessoas assim. Princípio. Também foi algo que ele aprendeu durante as compras. Quer as pessoas comprassem o mesmo vegetal ao mesmo preço no mercado, sempre queriam pedir alguns descontos para ver se conseguiam baixar o preço. No entanto, se você os colocasse à venda no supermercado, ninguém poderia negociar. Eles só podiam embalá-los e levá-los embora. Mesmo que o primeiro fosse bem-sucedido, eles poderiam se sentir um pouco desconfortáveis em retrospecto, porque o comprador nunca sabia onde estava o resultado final do vendedor. Este último não reduziu o preço, mas pensando que todos estavam pagando com esse preço, eles não podiam sentir o quanto estavam perdendo. Se Sumo tivesse concordado com o aumento de preço de Champingan agora, a ideia de que ele não tinha lucro líquido teria sido plantada em sua mente. Suas transações futuras podem não ser tão tranquilas quanto agora. Champingan, o todo-poderoso Su. Não, só estou brincando. Você é meu irmão. Não fique com raiva de mim. 500 ml está bom. Eu preciso desesperadamente de água de energia psíquica para me manter vivo. O deserto é muito perigoso. Existem monstros em todos os lugares. Sumo, você esteve explorando. Champingan, sim, escolhi o abrigo no chão e só posso sobreviver com os recursos que saqueei do mapa.
Cada monstro neste deserto é mais feroz que o anterior. Só posso esperar que não haja nenhuma mutação biológica em desastres futuros, ou então seria um desastre para a humanidade. Suma estava um pouco curioso sobre a mensagem de Champingan. Reprimindo o desejo de perguntar a Champingan sobre o ambiente selvagem, Sumo fechou o negócio e nomeou o comprador como Champingan. Ele trocou com sucesso o raro Nilon composto por 500 mililitros de água de energia psíquica. Durante o curto espaço de tempo que eles negociaram, os preços da água ainda estavam caindo. Até o preço da comida estava caindo. Por outro lado, os minerais que geralmente eram baratos estavam aumentando lentamente em valor. A tendência ascendente e descendente do mercado parecia uma mão invisível, controlando o destino do ser humano no deserto. Sumo ficou em silêncio. Ele poderia descobrir a razão para este desenvolvimento. No entanto, com amargura em sua boca, como ele poderia dizer a dura verdade? Não é que todos os humanos que transmigraram para o deserto não tivessem falta de água ou comida. O verdadeiro motivo foi: aqueles que não conseguiram sobreviver aos estágios iniciais e foram incapazes de obter acesso constante à água e comida no deserto. Estava morto. Agora era a quarta noite do calendário do juízo final. Depois de 4 dias, as pessoas que não tinham acesso à água caíram no deserto para sempre. Sem um número específico, Sumo não conseguiu descobrir quantos estavam lá. Ele só poderia especular sobre o futuro compartilhado dos humanos a partir dos preços atuais do mercado. No canal de negociação, Sumo decidiu resolver o problema por conta própria e começou a recuperar materiais depois de observar o mercado flutuar cada vez mais descontroladamente. Ele estava principalmente recuperando materiais para o desenvolvimento da base. Ele tentou coletar materiais altamente acessíveis, como ferro e cobre, tanto quanto possível. Oreu, vá vigiar. Vou fazer o jantar. Ele disse ao cachorro bobo. Oreu correu para a porta e agachou-se obedientemente depois de receber o pedido. As portas de pedra não conseguiam bloquear os cheiros. Oreu foi tão útil quanto o Monster Illustration Handbook neste ambiente. Esfregando cuidadosamente a panela de ferro com um pano de limpeza, Suma derramou 600 mililitros de água na panela e acrescentou o pão da liba conforme a receita desta manhã. À medida que o calor aumentava, a água começava a ferver. Ele acrescentou pacotes de temperos e vegetais. 2 tigelas de sopa quente de pão estavam prontas. No final do jantar, o deserto já estava escuro, deixando apenas o calor do abrigo no deserto. Ele havia recuperado quase todo o ferro e cobre que pendurou para comprar antes do jantar. Ele teve sorte. A maioria das pessoas não atingiu o nível de Sumo e não percebeu a importância de acumular recursos básicos. Infelizmente, ninguém havia escolhido vender nylon comum ainda. Justamente quando Sumo pensou que não poderia receber nylon comum hoje, os 100 mililitros que ela pendurou para venda no canal comercial foram vendidos instantaneamente 2 vezes e ele ganhou 2 nylons. Assim, ele tinha todos os materiais necessários para um Ting Composite Crossbow. Temos tudo. Sumo ficou encantado e abriu a página de criação. Neste ponto, na aba de armas da página de criação, o projeto para um Ting Composite Crossbow foi aceso. O símbolo do martelo atrás dele era um sinal de que ele poderia criá-lo. Ele clicou no projeto com sua mente. Ele escolheu criar uma besta composta de caça e 5 flechas de besta correspondentes. Criação confirmada. O pequeno martelo bateu na planta e os materiais no estoque desapareceram. O ferro se transformou em ferro fundido e começou a derramar no molde da besta. Os cubras cercaram do solo e começaram a mudar de elasticidade de sua forma quadrada padrão. As 2 meias de nylon foram esticadas em linha reta, e a de nylon composta foi puxada para frente e para trás antes de ser encaixada na besta. Registro: você perdeu madeira 10, ferro 9, cobre 4, nylon 2, nylon composto 1. Registro: você ganhou uma besta composta de caça. Registro: você ganhou flechas de besta 5. Ele observou a barra de progresso completa. De repente, uma besta brilhando com luz fria de um relance foi adicionada ao inventário. Ele focou.
Uma bela besta aparentemente feita do céu apareceu na mão direita de Sumo, e 5 flechas de besta perfeitas que pareciam ter sido copiadas de um molde apareceram no chão. Droga, embora a estrutura seja tosca, não é nada ruim em termos de precisão. Sumo ficou chocado ao olhar mais de perto a estrutura da besta. Me Post-Apocalyptic Shelter capítulo 22. Ninguém conseguiu dormir esta noite. As bestas na Terra eram uma arma de controle padrão, em grande parte fora do alcance dos civis. Foi também uma besta moderna que ele encontrou em sua vida anterior, quando seu cliente o levou ao campo de tiro para se divertir. A besta criada a partir do projeto era amarela, prateada e preta, com algo frio e misterioso nela. 2 pequenos discos polidos de latão pendiam de cada lado da besta para esticar as cordas de nylon. O abridor simples no meio era responsável por abaixar a flecha da besta. Sumo experimentou. Ele poderia caber 5 de cada vez. Embora ele não pudesse disparar a besta sucessivamente e precisasse recarregar após cada tiro, o armazenamento de munição era bem legal. Depois de ajustar a besta, Sumo começou a enrolá-la com o enrolador de recarga. A primeira flecha de besta deslizou para a baía que os esperava. Segurando sua empolgação, Sumo pegou uma unidade de madeira do estoque, transformou em uma prancha e a colocou no canto do abrigo. Ele apontou para a prancha e puxou o gatilho. Oxi! Não foi menor que a velocidade inicial de uma pequena pistola da polícia, atingindo a madeira instantaneamente. Puta merda! Com certeza é feito diretamente do molde. É insanamente poderoso. Olhando para a flecha da besta levemente trêmula, Sumo rapidamente se aproximou da tábua de madeira no chão. Ele virou a prancha de madeira de 6 centímetros de diâmetro. A forte flecha da besta havia penetrado por ela, deixando metade na frente e metade nas costas. Não era tão poderoso quanto as bestas de alta precisão produzidas pelas principais empresas de artilharia da era civilizada, mas certamente não era ruim. O camaleão anterior provavelmente teria morrido no local com aquele golpe. Vamos tentar de novo. Sumo não suportou a emoção de repente obter uma máquina de matar tão poderosa. No entanto, ele também sabia que, embora a besta fosse poderosa, ela foi construída com base na premissa de um alvo fixo. Sumo estava mirando bem no meio da prancha de madeira de 1 metro por 1 metro, mas quando lançou, sua mão tremeu e a flecha da besta ficou presa no canto superior direito, quase errando o alvo. Uma distância de apenas 1 dúzia de metros produziu tal desvio. Sem falar na precisão de 50 metros e 100 metros. Da precisão ao poder, balística, a sensação do tiro e como enrolá-lo, Sumo disparou lentamente e tentou. Flechas de besta não eram consumíveis. Uma flecha de besta pode ser reutilizada 5 vezes ou mais. A flecha da besta apenas se deformou ligeiramente depois de ser disparada várias vezes. Além disso, 5 flechas de besta precisavam apenas de 2 unidades de madeira e 1 unidade de ferro, o que era totalmente acessível. Oxi! 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 Ele atirou de novo e de novo, estudando o ângulo de sua mão e mirando com precisão. A proficiência de Sumo disparou. Estandes de tiro na Terra eram tão luxuosos que você precisava gastar dezenas de milhares de dólares para treinar por um dia, mas poderia desperdiçar durante o dia do juízo final. Com cada tiro, Sumo tentou não ser rápido ou duro, mas preciso. Depois de pensar nisso 20 ou 30 vezes, Sumo voltou sua atenção para a árdua tarefa de dar corda novamente. O enrolamento da besta sempre foi um grande problema. Sem mencionar a besta composta de enrolamento rápido em sua mão. Desde as primeiras bestas com enroladores do tipo estribo, todos os entusiastas de bestas estiveram na jornada para descobrir um método de enrolamento mais fácil. Mais tarde, surgiram enroladores especiais do tipo engrenagem e do tipo pulley operados manualmente. O enrolamento estava ficando cada vez mais eficiente. Depois de enrolar 30 ou 40 vezes seguidas, Sumo sentiu um formigamento no braço e descobriu seu limite de velocidade atual. Ele poderia terminar de enrolar e mirar em menos de 1 minuto para as 3 primeiras flechas. Depois disso,
Cada flecha levou um respectivo meio minuto a 1 minuto de preparação. Depois de 10 flechas, cada flecha levava pelo menos 1 minuto e meio para completar a série de movimentos. Se eu pudesse modificá-lo para um enrolador elétrico, então seria fácil. Sumo ficou empolgado com a ideia da poderosa atualização do Doomsday Survival System. Ele se concentrou e convocou o sistema enquanto olhava para a besta. Besta composta de caça, regular, descrição. Uma ferramenta de combate de longo alcance, lento para recarregar, alta velocidade inicial, tem letalidade considerável. Uma ferramenta necessária para a sobrevivência no deserto. Taxa de disparo, 140 metros. S alcance de tiro, 80 metros. Dano máximo, 165 metros. Dano efetivo, 330 metros. Dano mais distante. Primeira opção de atualização. Melhore os materiais da besta. Aumente o peso da besta e reduza a pressão de enrolamento. Pontos de sobrevivência necessários, 180. Segunda opção de atualização. Atualize os materiais da besta. Adicione um dispositivo de enrolamento elétrico. Altere o modo de design. Adicione um modo de combinação de tiro automático e aumente a capacidade de munição. Pontos de sobrevivência necessários, 400. Introdução. Estudantes de artes liberais usam a flecha de Cupido para atirar no coração da garota. Apenas estudantes de ciências irão confessar com a poderosa besta. Louvado seja o maquinário. Puta merda. Com a falta de cultura, você poderia usar merda para qualquer coisa. Sumo ficou um pouco chocado e animado ao olhar para a segunda propriedade à sua frente. Antes disso, a opção de adicionar um dispositivo elétrico também surgiu quando ele estava atualizando a lança de madeira. No entanto, o dispositivo elétrico da lança de madeira não era nada parecido com o da besta. Com a adição do dispositivo elétrico, a besta revolucionou a forma de atirar. Não só poderia disparar continuamente, mas também enrolar eletricamente. Sumo tinha a habilidade de atirar como uma metralhadora Gatling com a besta, desde que tivesse flechas de besta suficientes. Esta atualização custou apenas 400 pontos. No ritmo que estava indo, ele seria capaz de chegar a esse número se pudesse sobreviver por mais 10 dias. Quando isso acontecesse, suas habilidades de combate disparariam. Infelizmente, ainda vou precisar de eletricidade. Enquanto não pudermos desenvolver a eletricidade ou encontrar um dispositivo para convertê-la, essa coisa é inútil. Ele soltou um longo suspiro. Mais uma vez, sumamente sentiu a importância de restaurar a eletricidade. A maior razão para o súbito e rápido progresso da ciência e da tecnologia na era civilizada foi a invenção da eletricidade. A eletricidade fez com que todas as pessoas comuns experimentassem o charme da tecnologia completamente. No entanto, sem eletricidade nesse meio tempo, vendo Sumo imerso em pensamentos, Oreu veio correndo e balançou a cabeça como se dissesse que poderia lidar com qualquer problema. Oreu, eu ordeno que você gere eletricidade para mim agora. É uma tarefa do seu mestre. Sumo riu, chamou Oreu e esfregou a cabeça do cachorro enquanto segurava em seus braços. O pobre Oreu não sabia o que era eletricidade. No entanto, seus olhos brilharam com sabedoria quando soube que era uma tarefa de seu mestre. De um ângulo que Sumo não podia ver, Oreu parecia estar pensando em algo. Quando Sumo virou a cabeça para olhar, os olhos ligeiramente claros de Oreu estavam nublados novamente. Nenhuma presença de besta mutante detectada dentro de um raio de 1000 metros do jogador. Contagem de hoje 03. Depois de usar sua última chance do dia e não detectar bestas mutantes nas proximidades, Sumo saiu com uma tocha. Amanhã era o dia do desastre da chuva ácida. Ele precisava fazer uma verificação final para ver se o sistema de drenagem estava bloqueado pela areia da planície. Tem que ser 100% seguro. Pedindo a Oreu para ficar alerta, Sumo apagou 3 tochas e as enfiou no chão. O luar, que era branco prateado, tornou-se estranhamente vermelho quando o desastre se aproximou. A luz vermelha se espalhou pelo chão e se misturou à luz do fogo. Havia algo estranhamente belo nisso. Em apenas meio-dia,
Estava quase coberto de areia da planície. Pegando sua pá, Sumo começou a limpar o canal. Depois de terminar tudo e certificar-se de que estava dragado, ele voltou para o abrigo. Através da luz do fogo, ele olhou para a sólida porta principal de pedra e para a parede e o chão de pedra polida enquanto estava deitado na cama. Na última noite antes do desastre, Sumo se cobriu com seu cobertor e sua respiração desacelerou gradualmente. Sumo tinha confiança suficiente para enfrentar o desastre iminente. No entanto, no meio da noite, onde começou a esfriar, inúmeras pessoas corriam com tochas, tomando medidas desesperadas para resistir ao desastre no último minuto. Apenas algumas pessoas se sentaram no abrigo com expressões complicadas, esperando o desastre chegar. Havia um forte sentimento de crise. Além de Sumo, ninguém conseguiu dormir esta noite. Mi Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 23. Horrível. Desastre da chuva ácida. Pingar. 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 À medida que a noite escurecia, tudo estava em silêncio. Um após o outro, pássaros pretos bateram as asas que sobre a terra e desceram. O vento ruidoso na planície parecia ter se acalmado. Uma camada de pano preto parecia cobrir o mundo. A luz da lua vermelha também começou a se dissipar e aos poucos se escondeu nas nuvens escuras. Água. É água. Estamos salvos. Temos água. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Agradeça ao novo. Incontáveis abrigos escuros começaram a se iluminar como estrelas conforme o som das gotas de chuva ficava mais alto. No momento seguinte, algumas pessoas saíram correndo de seus abrigos e ficaram sob o céu, aproveitando arbitrariamente o toque da água. Estrondo. Um raio apareceu no céu, de repente iluminando a terra e as expressões insanas dessas pessoas. O rugido que se seguiu foi como um aviso, sacudindo a terra. Oxe! Com o passar do tempo, a chuva fina, que havia sido esparsa, de repente ficou pesada. O som da chuva tornou-se o único solo da noite. A terra seca absorveu avidamente os nutrientes que caíam do céu. As rachaduras expostas ao sol por dias começaram a cicatrizar sob o toque da chuva. Tudo parecia ganhar vida novamente. No entanto, o que? O que está acontecendo com meu rosto? A debandada ficou imediatamente atordoada quando o rosto do primeiro homem começou a mostrar buracos que pareciam ter sido comidos por ácido sulfúrico concentrado. No relâmpago, tudo aconteceu em um piscar de olhos. As pessoas na chuva de repente descobriram, a pele nua tinha sido queimada de preto. Pequenos buracos apareceram. Não havia dor, mas um tipo diferente de dormência. A parte mais assustadora foi: tudo isso aconteceu silenciosamente. No World Channel, inúmeros meteorologistas e químicos, que transmigraram para cá, perceberam a anomalia da chuva ácida. Todo mundo, cuidado! Não deixe a chuva tocar seu corpo. Algo está errado com a chuva. Provavelmente não é ácido sulfúrico. Eu fiz experimentos. Não corrói a madeira e o solo. Aqueles que são qualificados podem coletar alguns e estudar comigo. O professor Lee está enviando mensagens públicas hoje. Eu vou ajudá-lo. O professor Lee disse que essa chuva ácida pode conter um ácido neural. Não exponha seu corpo à chuva ácida por muito tempo. Assim que cair em você, limpe-o rapidamente. Não é de admirar que eu não consiga mais sentir minhas partes corroídas. Por favor, me salve. Eu não quero morrer. Mãe, eu quero ir para casa. Eu quero beber água. Eu não quero ficar aqui. Salve-me, ok? Meu estômago dói. Eu bebi um pouco de chuva agora. Isso dói. Isso machuca muito. Mais e mais discursos entorpecentes dominaram o World Channel, causando um pânico apocalíptico mortal. A água começou a invadir a casa em ruínas. A água começou a vazar insanamente pelo abrigo subterrâneo mal vedado. O terreno era tão baixo que começava a chover loucamente. Mais e mais pessoas estavam começando a entender o significado do desastre. Não foi apenas um pequeno desastre. Era a perdição de todos. A chuva ácida era tão horrível. Au, au, au. Uau. Au. No abrigo escuro,
Sumo abriu seus olhos cansados e olhou para o maníaco Oreo na cabeceira de sua cama. Metade de sua sonolência desapareceu imediatamente. Qual é o problema? Colocando uma mão na cama, Sumo instantaneamente se sentou e tocou seu peito. Depois de alguns dias de muito trabalho incluindo os ferimentos, ele conseguiu entrar na ruína. Ele se recuperou muito com o tempo. Seguindo o olhar de Oreo, Sumo de repente percebeu que a água havia vazado pela porta de pedra do abrigo, deixando a laje de pedra molhada. Oh não! Algo está errado com esta chuva. Vendo a maneira como Oreo mostrava os dentes, Sumo instantaneamente sentiu alfinetes e agulhas em seu couro cabeludo. Inconscientemente, Sumo abriu o painel do jogo e checou o Ouro Channel enquanto se vestia. Prompts após prompts começaram a tocar quando o painel do jogo foi aberto. Registro: atenção jogadores. Atenção todos os jogadores. Atenção todos os jogadores. Registro: a primeira chuva ácida de desastre está chegando. Proteção de iniciantes. Todos os jogadores, por favor, tenham cuidado e não sejam descuidados. Registro: este desastre durará 36 horas. Registro: observe que o anúncio do sistema irá parar de funcionar após o primeiro desastre do novato. Registro: parabéns ao jogador Sumo. As propriedades de resistência a desastres do seu abrigo foram detectadas como as melhores do mundo. Você quer tornar públicos os dados do ranking e simultaneamente ativar a transmissão ao vivo do abrigo para resistir ao desastre. Gravação: observe que ativar a transmissão ao vivo não transmitirá o que está dentro do abrigo. Ele abrirá uma transmissão ao vivo acima do abrigo, apenas para os outros jogadores observarem os prédios no chão. Registro: se você iniciar a transmissão ao vivo por mais de 15 minutos e sobreviver ao desastre, receberá um airdrop de sobrevivência aleatório 1. Gravar: você quer ligá-lo? Avisos confusos soaram nos ouvidos de Sumo como 100 pássaros cantando. O desastre começou? E esta transmissão ao vivo? Demorou alguns segundos para Sumo resolver o que estava acontecendo. O desastre da chuva ácida realmente havia começado, e a água que escorria para o abrigo era chuva ácida. No entanto, mesmo seu abrigo cheio de água foi classificado em primeiro lugar. Sumo não se atreveu a pensar em como os outros abrigos eram terríveis neste momento. Ignorando o prompt do sistema, Sumo optou por entrar num Ouro Channel para descobrir o que estava acontecendo. Assim que ele entrou, o avassalador Ouro Channel parecia ter restaurado sua grandeza no primeiro dia em que ele transmigrou para cá. Meu abrigo vai ser inundado. Quando essa chuva vai acabar? Eu odeio. Eu odeio. Eu me odeio por não dragar o ralo. Meus pés. A chuva corroeu meus pés. Eu não tenho mais pés. Lembre-se de não tocar a chuva com a pele, ou ela corroerá seu corpo imediatamente. Aqueles que são capazes podem usar fibras vegetais para absorver a água. Não deixe a água tocar em você. Isto não é um desastre natural. Isso é o batismo. Nós, humanos, podemos encontrar o caminho a seguir na chuva forte. Amém. Deus, seus seguidores podem ir para o céu quando morrerem. Inúmeros comentários entorpecentes ocuparam 99% da caixa de bate-papo. Sumo tinha lido apenas por 3 a 5 segundos e já estava sem palavras com choque. Havia sinais reveladores do horror da chuva ácida na Terra. O conteúdo que tinha era claro como cristal. No entanto, de acordo com o Ouro Channel atual, o ácido na chuva ácida era inofensivo para os objetos. No entanto, assim que tocou o corpo humano, corroeu violenta e silenciosamente. É ácido neural. Com um olhar de horror em seu rosto, Sumo de repente se lembrou do cachorro preto que ele conheceu nas ruínas de alguma forma. A pele do cachorro preto estava coberta de manchas repugnantes em decomposição, e ele nem percebeu. Ele nem respondeu quando Sumo cutucou com sua lança. Desligou o canal mundial e ligou o canal regional. O número de membros no canal regional agora parecia estar sangrando vermelho, o que era difícil de aceitar. 323. Antes de ir para a cama ontem à noite, Sumo memorizou o número de sobreviventes no canal regional. Havia 645 pessoas na época. Em apenas uma noite,
Metade deles desapareceu na chuva. As 300 pessoas restantes estavam em risco. Aqueles que escolheram abrigos acima do solo estavam bem. Contanto que o terreno não fosse muito baixo, pelo menos eles não teriam que enfrentar a chuva ácida inundando seus abrigos por enquanto. Aqueles com inteligência tiveram o cuidado de garantir que a água não voltasse para seus abrigos com pás e baldes de madeira. Aqueles sem cérebro apenas faziam capas de chuva e guarda-chuva simples com fibras vegetais. Vestindo uma capa de chuva e segurando um guarda-chuva sobre a cabeça, eles subiram ao telhado de suas casas de madeira e fizeram um pequeno sótão com caixas e tábuas de madeira para escapar do desastre. Aqueles que beberam bastante da chuva ácida permaneceram no deserto para sempre, não vivendo mais. Depois de observar por um tempo, Sumo fechou o painel do jogo. Ele dirigiu seu olhar para o vazamento. Se a chuva lá fora era tão assustadora, então fazia todo sentido que seu abrigo fosse classificado em primeiro lugar. Como abrigo subterrâneo, não havia nenhuma poça de água no solo. Ele tinha grandes esperanças de evitar a primeira onda de desastres confiando na resistência a vazamentos de qualidade da porta de pedra. Oreu, não toque na água. Depois de chamar Oreu, que mostrava os dentes para o vazamento, para ficar longe, Sumo pegou o pano que havia guardado antes do desastre e começou a trabalhar em um plano à prova de chuva. Mi Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 24. Tempos difíceis estão por vir, e heróis surgirão na hora de coletar mantimentos. A maioria das pessoas não pensava em usar panos que absorvessem melhor a água, então só podiam substituir por fibras vegetais secundárias. Ele puxou um punhado de pano do canto de seu armário, e Sumo se decidiu depois de contá-los. Deve ser o suficiente. Após acender a tocha, Sumo foi cuidadosamente até a porta de pedra para investigar exatamente por onde a água estava vazando. Sumo ficou aliviado depois de deitar de bruços e observar por um tempo. O local por onde a água escorria era a borda inferior direita da porta de pedra. Provavelmente devido ao terreno irregular, o abrigo era na verdade um pouco mais alto à esquerda e mais baixo à direita. Isso fez com que a chuva ácida penetrasse diretamente pela lacuna no canto inferior direito. Devido à esquerda e direita irregulares, o lado esquerdo não estava vazando. Caso contrário, seria um problema se ambos estivessem vazando. Nesse caso, não é muito grave. Olhando para o local onde a água estava entrando pouco a pouco, Sumo teve uma ideia ousada. Se essa chuva ácida pudesse ser coletada, não seria equivalente a um veneno. E um forte nisso. O cérebro de Sumo estava ativo no luxuoso abrigo enquanto outros tentavam sobreviver ao desastre. Quanto mais Sumo pensava sobre isso, mais ele sentia que poderia ser feito. Ele disse entusiasmado, como essa chuva ácida não pode corroer nada, exceto o corpo humano, vou simplesmente fazer um trilho-guia e coletar a chuva ácida que vaza com um tanque. Ele mergulhou de cabeça assim que terminou de falar. Sumo alisou o pano e cuidadosamente o colocou onde a água estava se acumulando. O coração de Sumo ficou instantaneamente aliviado ao observar a água no chão sendo rapidamente absorvida pelo pano seco. O ansioso Oreu parecia sentir o perigo desaparecendo, e sua expressão de dentes arreganhados se aliviou. Enquanto absorvia a água, Sumo começou a verificar a colheita de pontos de sobrevivência de ontem. Calendário do juízo final mês 1 dia 5. Você passou pela primeira noite de desastre ileso. Pontos de sobrevivência mais 5, você ganhou um pequeno aumento nas habilidades de combate com seu treinamento contínuo. Pontos de sobrevivência mais 2, você abriu a primeira pequena instalação anexada ao abrigo, um canal de drenagem. Pontos de sobrevivência mais a 30, sua base mudou drasticamente da idade da madeira para a idade da pedra. Pontos de sobrevivência mais 50, você conseguiu sua primeira arma de longo alcance, o que lhe deu um grande salto no poder de combate. Pontos de sobrevivência mais 10, sua capacidade de tiro de longo alcance aumentou. Pontos de sobrevivência mais 2, ambiente de sobrevivência do host de varredura. Avaliação dos pontos de sobrevivência em andamento. 52 pontos de sobrevivência ganhos hoje. Cálculo total,
mais 151 pontos. Pontos de sobrevivência restantes, 153.153 pontos de sobrevivência. Sumo ficou um pouco surpreso com as últimas estatísticas. Ele gastou quase todos os seus pontos de sobrevivência para atualizar seu abrigo ontem, apenas 2 restantes, e sua sensação de segurança despencou. Ele não esperava que, com a drenagem e o abrigo de pedra, seu ponto de sobrevivência fosse restaurado para 153 pontos. Nesse ritmo, não terei medo de que um desastre seja ampliado de repente. Comparado a este abrigo, a restauração dos pontos de sobrevivência sem dúvida fez com que as pessoas se sentissem mais seguras. Sentado na cadeira de pedra e olhando para o abrigo seguro, uma sensação de segurança surgiu e seu estômago começou a roncar em protesto. Você deve estar com fome também. Tocando seu estômago, Sumo sorriu. Oreo percebeu que o jantar estava para ser servido. Ele andava para cima e para baixo como se estivesse prestes a voar alto de alegria. Depois de retirar a água de energia psíquica que armazenou durante a noite e usar o sistema de sobrevivência para confirmar que a qualidade da água estava boa, Sumo derramou toda a água em um balde de madeira e armazenou. Derramando cerca de 1 ele de água de energia psíquica do balde com uma bacia de madeira na wok, Sumo acendeu o fogo para cozinhar. Ainda era a mesma sopa de pão. A base da sopa era rica e ligeiramente branca, deixando um sabor rico. Foi um gole reconfortante de sopa quente em um abrigo subterrâneo, enquanto outros tentavam desesperadamente evitar um desastre. Depois de comer e beber e escovar o pano absorveu a chuva ácida no chão, deixando apenas um pouco para trás. Depois de cutucar cuidadosamente o pano para um lado com uma vara de madeira, Sumo usou uma tocha para assar e evaporar a última mancha de água. Parece que é apenas uma pequena infiltração. Demorou uma noite para acumular tanto. Depois de observar a fresta da porta, Sumo teve uma ideia clara da resiliência de seu abrigo atual. A chuva ácida era assustadora, mas foi categorizada como um desastre iniciante no jogo de sobrevivência. Isso significava que não seria difícil sobreviver ao primeiro desastre com um pouco de premeditação e cautela. Também descobriu-se que aqueles que sobreviveram não tiveram problemas em sobreviver o outro dia confiando em seu próprio caminho. Ele transportou convenientemente o tanque de água para o fundo da escada usando o espaço de armazenamento. Sumo começou a construir um trilho-guia para coletar a chuva ácida. Depois que 2 unidades de ferro foram usadas para fazer placas de ferro com bordas de ferro, Sumo pegou 2 unidades de fibras vegetais para fazer uma corda de cânhamo, que foi usada para fixar os trilhos de ferro junto com a caixa de madeira. Toda a água da chuva que entrava pela fresta da porta escorria pelos degraus de pedra e acabava caindo na chapa de ferro e depois na caixa d'água. No ritmo atual, não deve ser um problema coletar cerca de 1 litro de chuva antes que o desastre termine. Depois de fazer de tudo para resistir ao desastre e despejar água para regar a horta, Sumo sentou-se em uma cadeira e continuou a coletar informações. Eles não podiam sair. Quase todos se reuniram no canal de bate-papo. Ignorando a avassaladora inundação do canal mundial com mensagens, Sumo clicou no canal regional sofrendo pesadas baixas. O canal regional, geralmente um pouco animado, agora estava apático e eles conversavam principalmente sobre assuntos triviais. Ah, quando essa vida miserável vai acabar? Estou bem aqui. Escolhi um terreno alto e é bom. Parece que não terei problemas em superar esse desastre, mas da próxima vez. Liu, que está ao lado da minha base, perdeu contato comigo desde ontem. Eu me pergunto como ele está. Ouvi dizer que algumas pessoas no deserto abandonaram seus abrigos, cometeram crimes em fuga e roubaram outras pessoas. Seja inteligente ao sobreviver a desastres. Não deixe essas bestas desumanas atacarem você. Sim. Não sei quantas vidas sofrerão nestes tempos difíceis sem lei. Se eles se atrevem a vir aqui, eu não sou nada fácil. Vou fazê-los pagar algum preço. Além disso, essas pessoas devem ter roubado muitas coisas. Talvez eu possa ganhar alguma coisa. Pare com isso. Eles vêm em grupo. Você está sozinho.
2 punhos não são páreo para 4 mãos. Depois de espreitar por algum tempo, Sumo saiu silenciosamente do canal regional. Ele já havia adivinhado que alguns abandonariam seus abrigos e optariam por vagar, coletando suprimentos atacando outras pessoas. Ele só não esperava que a humanidade caísse tão rapidamente. Parece que não estamos apenas procurando bestas mutantes, mas também esses vagabundos selvagens. Depois de adicionar uma regra em sua mente, Sumo começou a olhar para os novos recursos. Na função de bate-papo, além do canal mundial e do canal regional, havia um canal de resistência a desastres extra, apenas como esperado. Ele clicou no canal de resistência a desastres. Era um pouco como a sala de transmissão ao vivo na Era Civilizada, onde 10 feeds de vídeo ao vivo eram distribuídos uniformemente de 1 a 10 em uma única página. Até os títulos eram diferentes. O melhor abrigo do universo. Você não precisa me enviar presentes. Você é meu amigo depois de entrar. Transmissão ao vivo: como evitar a chuva ácida. O anfitrião explicará pessoalmente as especificações de projeto do abrigo. Abrigo Ashia. Recrutando membros fortes, quaisquer membros técnicos profissionais e vítimas próximas. Alimentação e alojamento incluídos. Raciocínio superior. Olhando para a futura tendência de resistência a desastres da perspectiva de ataque e defesa. O guia de sobrevivência do lobo solitário. Abrigo de Zeus. Recrutando membros poderosos. Requer. Atualmente classificado entre os 10 melhores abrigos com direitos de transmissão ao vivo, 4 eram de seu país, ocupando o terceiro, quinto, sexto e nono lugar, respectivamente. 6 eram estrangeiros. Sumo ficou um pouco surpreso ao ver esse número. Em sua avaliação, ter 2 abrigos de seu país no top 10 já era bom o suficiente, mas agora eram 4. Afinal, em termos de capacidade operacional e habilidades de combate, os países estrangeiros possuíam vastas terras e eram pouco povoados, portanto tinham mais oportunidades de treinamento. Seu país era relativamente estável, então muitas pessoas não tiveram chance de ir para o deserto para treinar. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.